Chegamos ao livro de Juízes. Juízes é um livro que pinga sangue. É um livro que tem histórias tremendas, tanto de vitórias, né? Histórias assim que Deus, você vê a ação de Deus ali para dar vitória ao seu povo, intervindo na história, mas a gente vê a maldade profunda do coração do ser humano, tanto que o último versículo explica bem o livro. O último versículo fala que naquela época não existia rei Israel e cada um fazia o que lhe parecia bem aos próprios olhos. Então, é um livro também que a gente vê a maldade, a perversidade, a corrupção em todos os aspectos que brota do coração humano. Então, ali tem histórias que mostram esse coração corrupto, pecador, depravado que há no coração do ser humano. Então, é um livro com muita ação, com muita história, com muitas cenas e movimentos. E você vê que são o quê? Consequências de decisões tomadas por pessoas, pelo povo de Israel. Porque a gente acabou de ler o livro de Josué. Deus deu vitórias a Josué, deu a terra prometida. E ali no finalzinho do livro de Josué, Josué fala, olha gente, vocês têm que permanecer firme, obedecendo ao Senhor. Se vocês obedecerem, Deus irá abençoá-los, vocês terão uma vida próspera, obedeçam, sirvam ao Senhor. Mas no livro de Juízes a gente vê que a coisa foi ladeira abaixo. E é isso que nós vamos ver aqui, o que aconteceu. Mas antes, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alba, você está no canal há pouco tempo e nós temos lido a Bíblia de forma cronológica. Terminamos o livro de Josué, agora entramos no livro de Juízes e eu tenho feito esses vídeos introdutórios a respeito do livro para te apresentar o livro e para te animar a ler. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. E quando você lê, tendo um entendimento ali do contexto histórico, da época e tal, é bem interessante, fica mais... é a possibilidade maior de aprendizado, de conhecimento a respeito da palavra de Deus. E tudo que está na palavra de Deus é para o nosso proveito e a gente pode aprender muito. Então fique animado aí. Quem escreveu o livro de Josué? Não se sabe exatamente, mas a tradição judaica diz que foi Samuel que escreveu este livro, né, o profeta Samuel. Quando foi escrito? Em torno ali de 1000 e 1050 antes de Cristo. E o que é que esse livro trata, né? Juízes, eles eram autoridades civis e militares que governavam Israel sob o comando do Senhor. Então o Senhor levantava esses juízes, né? O livro conta toda a trajetória do povo, desde a entrada na terra prometida até a instituição da monarquia, narrando um período de aproximadamente 350 anos. Então esse livro é interessante porque ele é uma divisão ali. Você viu que o povo de Israel conquistou a terra prometida, mas não tinha rei. O que aconteceu nesse meio tempo que abrange aí 350 anos? Então foi a época dos juízes. E são destacados principalmente 6 juízes ao longo dessa história. Os primeiros juízes, eles foram usados por Deus e eles tinham um caráter mais aprovado, porque tem outros, que eu vou falar aqui, outros 3, que realmente tinham um caráter assim bem complicado, né? Mas os que eram bons, os que foram muito bons, foi Otoniel, que liderou um exército e derrotou os cananeus, porque o que acontece é o seguinte, na história de Juízes, os cananeus estão entre o povo de Israel. O povo de Israel não extirpou essa nação dentro do seu país. E aí o que acontece? Deus tinha dito, olha, vocês têm que expulsar esse povo do meio de vocês. Por quê? Porque senão esse povo seria uma má influência para o povo de Israel. Como foi? Porque os cananeus adoravam outros deuses, eles tinham a prática de sacrificar criança, então eles matavam crianças em sacrifício aos seus deuses, e eles tinham esse poder grande de influenciar. Então Deus falou, acabe com eles, mas o povo de Israel não acabou com os cananeus. E aí eles acabaram não só não expulsando, como adquirindo as práticas dos cananeus.
sendo perversos, adorando ídolos, oferecendo crianças, fazendo todo tipo de corrupção, porque aprendeu com aquele povo e aquele povo acabava influenciando tanto que acabava até comandando e oprimindo o povo de Israel. Porque o que a gente vê no livro de Juízes é um ciclo, onde o povo fica como os cananeus, adoram ídolos, fazem todo tipo de prática pecaminosa. Aí Deus traz um juízo, um julgamento para o povo de Israel, que é o quê? Opressão. Deus permite que o mal entre, que eles sejam oprimidos, que eles sejam machucados por conta das suas atitudes. Em meio a essa opressão, o povo então se humilha e reconhece que eles precisam do Deus verdadeiro e clamam por esse Deus. E aí Deus levanta um juiz. E a gente vê a história de Otoniel, que foi um juiz, e ele derrotou ali os cananeus. Aí depois, quando esse juiz se levanta e tal, aí vem a paz. E o povo vive algum período de paz. Quando esse juiz morre, de novo começa esse ciclo. O povo agora começa a ficar como os cananeus, adorando ídolos. Aí Deus manda então esse castigo. Os cananeus começam a pisar neles, cananeus, filisteus e os povos ali da região. Teve também Eude, que foi um juiz que com um punhal ele enfiou na barriga de um rei chamado Eglon, que era muito gordo, tanto que a faca entrou todinha e o punhal fechou lá na frente. E foi uma maneira da vitória dos israelitas contra aquele povo. Deus também levantou Débora, que foi uma juíza que com uma estaca e um martelo ela enficou na cabeça de um general que estava contrário ao povo de Israel, e por aí vai. Mas teve outros juízes que é destacado o caráter deles. Eles tinham um caráter reprovável completamente. E dentre eles, Gideão, que foi usado por Deus, e só com 300 homens ele venceu, mas Gideão se mostrava covarde. E depois, ao final da sua história, ele criou um ídolo que ele disse que era só para ter ali na casa dele, mas que se tornou uma pedra de tropeço para o povo de Israel depois da sua morte. O povo começou a adorar essa imagem, esse ídolo que Gideão construiu e acabou desviando o povo. Teve também Jefté, que conquistou e Deus usou a vida dele, porque na história de Juízes a gente vê isso. Apesar do caráter reprovável, Deus ainda utiliza essas pessoas para libertar o povo. Não que Deus aprove, obviamente, o caráter deles, Deus não aprova, Deus não endossa esse caráter, mas Deus usa instrumentos falhos, porque o objetivo de Deus é salvar o seu povo. Então, Deus está empenhado em salvar e santificar o seu povo. E a história acontece não da forma perfeita como Deus gostaria, e talvez como seria bonito da gente escrever. Mas isso a gente aprende muito, que a nossa vida é cheia de altos e baixos, que a nossa vida, nós estamos em torno aí de muita corrupção, de maldade, de perversidade do coração humano, mas Deus, ele sempre tem o desejo de restaurar. E o último juiz, que foi Sansão. Sansão, nós sabemos que ele era um homem violento, promíscuo, um homem que não obedecia os preceitos de Deus, que parece que andava na contramão mesmo do que Deus falava e da forma que ele deveria agir, porque ele era nazireu, ele era separado por Deus, mas ele fez tudo de errado. E o fim da vida dele, nós sabemos, ele foi humilhado, mas nós vimos um arrependimento na vida de Sansão. E ali no último ato da sua vida, ele destrói aquele edifício que ele está, matando todos os seus inimigos juntamente com ele, mas numa atitude de tentativa de mudança, de arrependimento. É um livro marcado por muita violência. Ali nos últimos capítulos, capítulo 17 e 18, narra a história de um homem chamado Miqueias, que constrói um templo particular para ele, um deus para ele. Aí alguns homens ali de Dan e perversos, eles vão lá, eles tomam esse ídolo, depois eles matam e destroem a cidade de Lais ou Laís, destrói essa cidade, mata todas as pessoas assim por maldade, porque eles queriam isso, como diz o livro. Não tinha rei, cada um fazia o que achava melhor. E a violência estava por todo lado.
O livro termina no capítulo 19 até o 21, contando também uma história de um abuso muito grande que uma mulher sofreu ali no meio naquela situação, e se instaurou ali entre o povo uma guerra civil. Então veja que é um livro assim, como diria alguns, né? Tire as crianças da sala. A coisa é feia, a coisa é braba. Por quê? Porque a pessoa não tinha Deus, o povo, né? Não tinha Deus como rei das suas vidas e fazia o que lhe achava melhor e vivia uma vida onde o seu coração é que dominava. Então corrupção, violência, injustiça, maldade, a coisa estava feia. O povo de Israel era para ser um povo diferente, mas eles estavam copiando os cananeus, copiando os filisteus. A coisa estava feia. Mas Deus não desiste do seu povo. E aí fica aqui a palavra final para terminar a introdução desse livro. Deus, ele não desiste. Deus, ele dá oportunidades. É claro que Deus traz consequências, como trouxe. O povo foi pisado, massacrado algumas vezes, porque há consequências. Mas Deus não queria aniquilar e destruir o seu povo, porque Deus está empenhado em nos transformar. Deus não desiste de nós. E essa é uma grande lição que a gente aprende. Em tudo, Deus está organizando a história para trazer um redentor, um salvador que nos liberte da corrupção, do pecado. E este é o livro de Juízes. Esse período aí que o povo de Israel não tinha rei, e aí viviam da forma que queria, e Deus levantava juízes para trazer um pouco de paz ali depois de um período de guerra, né? Então é muita violência, muito sangue, mas a Bíblia não deixa de mostrar os pontos negativos também da história da humanidade, do povo de Israel, porque através disso nós vemos o agir misericordioso de Deus, que deseja restaurar e salvar, e não destruir. Leia a Bíblia, se anime, fique firme aí nessa leitura, vale muito a pena, porque toda a palavra de Deus é proveitosa para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Deus abençoe sua vida, obrigada por você estar aqui, vamos continuar lendo a Bíblia e teremos próximos vídeos, depois agora no livro de Ruth, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.